Cláudio Zanotelli, bem-vindo ao Roteirices. Vamos conversar sobre muitos temas interessantes da atualidade, usando como gancho o livro que você publicou recentemente, Meio Geográfico, Economia Destruidora, Energia e Mineração. Eu vou colocar aqui na tela para as pessoas verem, para quem está só no podcast. É um livro bacana aqui de capa verde. Depois eu vou deixar o link aqui nas informações do episódio para quem quiser adquirir o livro, importante, né? De preferência não pela Amazon, direto com a editora, porque Consequência. não precisamos acelerar o processo de destruição de editoras e livrarias e tal, né? Mas, Cláudio, antes da gente começar essa conversa, eu vou pedir para você fazer uma brevíssima apresentação sua. Boa tarde, Carlos Alberto. Eu quero agradecer a oportunidade da gente estar conversando, né? Eu sou atualmente professor da Universidade Federal do Espírito Santo, tenho uma formação em Economia e Geografia Econômica Regional e estudei na França durante bastante tempo, uma boa parte da minha formação é de lá, e portanto, estou aqui na UF já há mais de 20 anos, na Federal do Espírito Santo, como eu falei. E ultimamente, de alguns anos para cá, tenho me interessado muito sobre essa questão da geografia econômica ambiental, ou da geografia ambiental econômica, né? Tentar pensar a economia a partir das questões que se colocam para a nossa época, né? Muito bem, então vamos entrar aqui no tema. Só essa expressão economia destruidora, ela é tão potente, e na troca de mensagens que a gente teve antes para combinar aqui a nossa conversa, você mencionou que ela era uma coisa já do século XIX, começo do século XX. Exato. E eu queria que você conceituasse economia destruidora, que foi formulada originalmente pelo Jean, não sei como pronuncia, Brunhes. Brun, né? E como é que esse conceito se caracteriza e se insere ao longo da história, e principalmente nesse momento que a gente está indo para data center, para exploração de terras raras, um novo conflito geopolítico em torno, não só comercial, em torno desse tema. O conceito de economia destruidora, como você falou, ele foi cunhado, na realidade, já no fim do século XIX e início do século XX, por um geógrafo alemão, e depois ele foi colocado na ordem do dia, digamos assim, num célebre livro de geografia humana de 1910, do grande geógrafo francês Jean Brun. O Jean Brun, no segundo volume desse livro, ele descreve o que ele chama de economia destruidora, é essa economia que ele chama de civilização industrial, que acelera a destruição das florestas, a pesca predatória, a poluição provocada por indústrias as mais diversas, os problemas de saúde que adivinham já nas cidades com as indústrias poluentes, e outros aspectos importantes que ele relata. Por exemplo, uma das questões centrais, né? Outro dia eu vou, inclusive, remergulhar nesse livro novamente, que acho que quando a gente lê coisa de mais de um século atrás, nós vemos com novos olhares o presente, quando ele relata, por exemplo, o massacre das baleias, né? Para tudo quanto é tipo de coisa, tanto para iluminação com óleo de baleia, mas também para o processo industrial. As indústrias se constituíam em cima da gordura de baleia também, que servia para mecanismos os mais diversos. Quer dizer, uma coisa meio que parece para a gente absurda hoje, mas que foi muito comum, né? Ele fala também, na época, da destruição das sequoias, né? Lá da Califórnia, essas árvores gigantescas que eram arrasadas de uma maneira radical naquela época. E dá vários outros exemplos, né, em que a gente pode continuar dando exemplo ao longo do século XX até o século XXI. A maneira como eu reativo esse conceito de economia destruidora hoje uma contraposição, digamos assim,
uma espécie de contraposição à destruição criativa do célebre economista Schumpeter, né? Que é um alemão que viveu nos Estados Unidos e que durante o século XX, que nasceu no século XIX e que morreu em 1950 e que foi um daqueles conceptores que são retomados frequentemente sobre a questão da inovação, né? E da inovação e da destruição como criadora, né? Então, eu explicitamente tento contrapor esses dois conceitos, né? Demonstrando como que, de fato, de criação e todo esse mito no entorno do desenvolvimento e da inovação, inclusive os três prêmios Nobel de economia recentemente, né, foram dados a pessoas que são neo-schumpeterianos e que tentaram colocar em equações matemáticas essa ideia da destruição criadora e que tentam aplicá-la à questão de uma inovação que permitiria de impedir que a Terra se aquecesse e tal, com a emissão de CO2. Então, claramente a maneira como eu penso a ideia de economia destruidora para chamar a atenção que essa destruição criativa ela é, acima de tudo, destruição, né? Antes de ser criativa, né? E quando ela é criativa de processos que vão destruir mais ainda. Então, acho que o conceito ele é um pouco... Ele nos ajuda a pensar esse lado, vamos dizer, cego, esse outro lado da história que não nos contam, né? Do que se chama comumente essa destruição criativa, né? Então, vamos destruir porque isso vai criar valor, vai criar... vai nos permitir ter lucro, vai permitir o desenvolvimento, o progresso, etc., etc. Quer dizer, que é uma crença que está ancorada na modernidade há muito tempo, né? Mas a questão da destruição é destruir o quê? Porque se é para destruir o meio ambiente e ele não será capaz de se recompor, não é uma fênix que surge das cinzas, Exato. Ele está sendo floresta. Vamos destruir aqui uma região de floresta para plantar soja. Exato. Vai render dinheiro para aquele fazendeiro ali, que está provavelmente ocupando uma terra ao lado de uma comunidade indígena que não tem água para beber, não tem água potável, e está sendo expulsa, atacada o tempo todo. Minérios, né, falando de terras raras, esses minerais hoje para celular, computador, a gente está se valendo aqui, eu não sei, esse computador pelo qual eu estou conversando com você, quantas crianças na República Democrática do Congo perderam as vidas ou estão em trabalho subhumano para poder nos proporcionar esses elementos todos que garantem que a gente tenha essa conectividade. Então, como é que essa produção capitalista moderna combina essa criação e destruição? E por que ela seria central na reprodução do sistema? A gente caminha como se fosse uma autofagia, né? Ela se retroalimenta, sendo que os recursos da Terra são finitos. Talvez seja por isso que o Elon Musk e o Jeff Bezos já estão com os foguetes prontos para ir para Marte. Com certeza, com certeza. Na realidade, o que a gente pode pensar, para além das cadeias globais, né, que hoje se fala muito nessas cadeias globais de valores, onde há uma interdependência planetária global entre as empresas, entre as multinacionais, os circuitos do capital e tal, é pensar o seguinte: um pouco antes e concomitante ao desenvolvimento do próprio capitalismo, século XVIII, XIX, mas já com a perna lá no século XVI, quer dizer, as coisas não são evolutivas de uma maneira linear, muito menos, né, há uma espécie de visão que calcada numa espécie de desenvolvimento permanente das coisas. A gente pode pensar que há nessa ideia da modernidade uma ideia de progresso fundada no acúmulo, aquilo que eu acrescento. Eu sempre estou colocando a mais, eu sempre estou
pensando como a teoria da evolução aplicada às ciências sociais humanas, né? Eu estou sempre evoluindo, ou seja, há sempre um progresso como destino. Então, isso, do ponto de vista ideológico, ou do ponto de vista do discurso, ou do ponto de vista das práticas sociais, é muito potente. É muito potente, porque eu acho que nós temos que entender quais são esses fundamentos inconscientes e conscientes que dão lastro a essas teses do crescimento constante e da acumulação constante de capital. E eu penso, e aí fundado num pesquisador sociólogo, que seria a quarta geração de Frankfurt, quarta ou quinta geração, não sei, um alemão, Helmut Rosa, R-O-S-A, que exatamente fala destas questões, né? Como que a modernidade é uma compulsão a crescer, é uma compulsão a acumular, e como que isso atravessou e compõe o espírito das pessoas, né? Mais do que o espírito do capitalismo do Max Weber, né? Aquela ideia de que eu vou trabalhar para conquistar, é a ideia mesmo que isso é constitutivo da minha vida, né? Então, eu vou progredir pelo trabalho, vou progredir alcançando e conquistando, vou me distinguir dos outros e vou alcançar uma autonomia, uma liberdade que a modernidade me dá, calcada e fundada exatamente nessa ideia do acréscimo. Eu estou sempre acrescentando, colocando algo mais, pensando que a economia, que a sociedade, que a natureza é como a teoria evolutiva, vulgar, aplicada nas ciências humanas e sociais e na percepção vulgar do conjunto das sociedades modernas e ocidentais e não ocidentais, inclusive. Então, acho que tem um primeiro ponto que está aí, que é uma coisa que tem me interessado muito ultimamente, é tentar entender como que os aspectos hoje trazem esses aspectos, vamos dizer, nós poderíamos falar de subjetividade, trabalham as pessoas e orientam as percepções e práticas das pessoas no mundo contemporâneo. Tá, eu acabei vazando na tela por engano. Eu vi, na hora. Eu vou colocar aqui. Eu queria que você. É um livro que eu li, que eu achei muito interessante, editado pela editora Boitempo, Capital no Antropoceno. É um autor japonês, né, o Kohei Saito, que ele pertence a um grupo daqueles caras que esmiuçam o Marx, né? Isso. Em alemão, essa 58ª linha do terceiro caderno dele, o que quer dizer. Então, eles vão fazendo essas leituras ou releituras, e esse livro é muito interessante, O Capital no Antropoceno, recomendo que as pessoas que puderem leiam. Muito bom. No site da Boitempo, melhor sempre comprar lá do que naquela outra. Só para a gente entender um pouquinho, você fala um pouquinho o que é o antropoceno, né? Que somos nós, os seres humanos, detonando tudo. E não sei se você tem familiaridade com esse livro aqui, mas falar um pouquinho desse conceito, né? Que ele de alguma forma, prega uma desaceleração. Né? A gente não tem que... Não, se uma empresa tem que dar 10% de lucro todo ano, com as mesmas pessoas ou com menos pessoas, não precisa ser nenhum gênio, né? Regra de 3, aquela mesma, em algum momento isso não vai dar certo, as pessoas vão morrer, e é o que já está acontecendo com o subemprego, essas plataformas, aquela ideia de que a tecnologia iria nos salvar, deixar mais tempo livre para o lazer, na verdade, aconteceu o contrário. É bastante complexo, mas o Saito, eu acho interessante, ele tenta recuperar uma parte da obra do Marx, né? Porque tem vários Marx num Marx só. Né? Sim, cada um lê como interessa. Né? Como interessa. Se você pega o Marx do Manifesto Comunista, o Marx com Engels, né? É um Marx... quase elogioso da Revolução Burguesa Industrial, etc, etc. Se você vai ler dentro do Capital, algumas passagens, ele vai falar da questão do metabolismo, que o Saito trabalha um pouco, e outros marxistas, né?
de tentar demonstrar, com o exemplo das terras, né, já na Europa, na segunda metade do século XIX, como é que a fertilidade estava em queda. E o Marx estudou muito também, né, meio ambiente, natureza, sim, essas agricultura. questões estavam colocadas lá, sobretudo esse metabolismo da agricultura e tal, como algo importante no Marx. E o Marx mais tardio, do programa de Gotha e depois dos cadernos antropológicos que foram publicados recentemente, que o Saito faz referência, mas não só ele, outros também, né? Vai tratar de questões, vamos dizer assim, antropológicas, ambientais e tal, que tem um outro viés daquele Marx, vamos dizer, que falava da necessária revolução burguesa para se ter uma revolução, etc. etc. Então, é bastante complexo. E aí, você hoje tem vários conceitos, né, que circulam, entre eles, essa ideia do antropoceno, ela, na realidade, veio de pesquisadores físicos que vão, há 20 anos atrás, começar a falar que nós estamos numa nova era geológica, uma nova era, e aí eu acho que é uma coisa extremamente importante, é de dizer e de aceitar e de compreender como a humanidade, ou para outros, né, e principalmente o capitalismo, daí o antropoceno viraria um capitaloceno para alguns, como que esse antropoceno capitaloceno ele tem a capacidade de ser uma força geológica, em todos os sentidos. Né? Força geológica como? Criando, por exemplo, novos climas, né? Novas possibilidades de mudança climática, isso é um ponto. Jogando na atmosfera moléculas de microplástico, de PFS, AS e outras moléculas, milhares de moléculas inventadas industrialmente, invisíveis a olho nu, que vão ser eternas, quer dizer, nunca vão ser eliminadas. Né? Outro dia, herbicidas que se encontram nas nuvens e viajam com as nuvens para todos os cantos. Então, esse tipo de percepção dessa indissociabilidade, quer dizer, entre o homem e o planeta, nos leva a pensar nesse antropoceno, porque mais do que elementos materiais, ar, terra e água, é o conjunto do globo, que hoje é trabalhado e tratado como um objeto pela economia capitalista contemporânea. Então, há uma não mais globalização, nós podemos falar, junto com Chakrabarti, que é um historiador indiano, né? Nós podemos falar de uma planetarização das questões, como que é o planeta em si que devém um objeto e que é transformado em todas as suas atmosferas, literalmente, né? Na atmosfera, na estratosfera, no subsolo, solo, no mar, e nos rios, etc, etc. Então, tudo isso sofre efeito, só é explorado de uma maneira a servir a ganhos, a lucros e a uma corrida para frente sem limite. Então, eu resumiria assim, o antropoceno, o capitaloceno, colocando esses elementos que são importantíssimos para a gente entender a realidade hoje. Né? Muito bem. Agora, como é que você analisa, ou poderia dar uma explicação, tem um termo que é do David Harvey, né, que está no capítulo ali, que é a acumulação por despossessão. O que significa isso? Que é o seguinte, o Harvey escreve isso muito inspirado da Rosa Luxemburgo, né? Que a Rosa Luxemburgo, essa grande marxista alemã que foi assassinada pela polícia secreta do Estado alemão na época, que vai abrir caminho para a ascensão do nazismo, a Rosa Luxemburgo tem uma análise, né, sobre a questão do desenvolvimento do capital, dizendo que o capitalismo sempre se desenvolve procurando coisas no exterior dele, né? Ou seja, sempre essa exterioridade que eu vou interiorizar, não é mesmo? Grosso modo, podemos falar isso. Então, essa ideia de novas frentes coloniais permanentemente que vão alimentar a acumulação de capitais no centro do capitalismo. Então, essa
é uma ideia central. O Harvey pega isso e vai dizer o seguinte: olha, inclusive nos países, nos lugares onde o capitalismo está já instalado há muito tempo, há uma espécie de colonialismo interno, quer dizer, uma redesenvolvimento e uma retomada de lugares que relativamente teriam ficado à margem ou não foram explorados suficientemente. E aí a ideia de dispossessão é exatamente isso. Eu tenho, por exemplo, entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, eu tenho muitos pescadores, comunidades de pescadores que permanecem até hoje, que permaneceram durante séculos, apesar da colonização, da chegada dos portugueses, do desmatamento, da industrialização, etc. E esses grupos, essas sociedades que são um pouco reexistentes, né, a toda essa situação econômica colonial e capitalista, eles, de uma certa maneira, construíram um modo de vida, né? Os ribeirinhos, e na Amazônia tem muitos desses exemplos também, e como estavam relativamente desconectados, desfiliados do sistema, do centro do sistema, eles vão sendo novamente reinvestidos e, portanto, espoliados, ou seja, porque eles tiveram uma forma de desenvolvimento, se podemos dizer, mais ou menos comunitária, mais ou menos em comum, no sentido de serviços e de ocupação comum dos espaços, e esse comum vai ser que muitas vezes não há propriedade sobre ele, como os quilombolas ou como inúmeras comunidades tradicionais, esse comum vai ser apropriado e, portanto, espoliado, tomado como nova forma de redesenvolvimento do capitalismo. E esse exemplo nós temos em Campos, né, no norte do estado do Rio de Janeiro, na costa do Espírito Santo, com a chegada desses grandes portos, né, como o Porto do Açu, que causou um impacto fenomenal sobre populações que ali viviam e continuam vivendo em franco conflito com esses interesses dos capitais. E a mesma coisa nós podemos falar, por exemplo, os centros das cidades, né? Como que os centros das cidades antigos, que de uma certa maneira foi meio que abandonados em alguns lugares pelas grandes fortunas, pelos grandes capitais, foram ocupados de uma maneira mais ou menos transversal e horizontal por uma série de movimentos. De repente, o capital imobiliário volta a reocupar esse centro, a expulsar essas pessoas. Quer dizer, é uma espécie de colonialismo e de uma frente pioneira interna do capitalismo que o tempo todo precisa desse externo como maneira de desenvolver e de acumular e de lucrar. Né? Ele vai para os subúrbios, onde a classe média, média alta, milionários vão construir as suas mansões. Eu moro num subúrbio aqui, cheio de casarão. Isso. O centro é esvaziado, ocupado por drogas. Depois, não, vamos revitalizar o centro. Isso Exatamente, vai necessitar a palavra de mágica. Alguns bilhões de dólares de investimento que o poder público precisa injetar, porque não pode ser, vamos então criar esses microapartamentos que virou moda em São Paulo, né? Coisas minúsculas que custam uma fortuna, e os jornais publicam matérias com os arquitetos especializados em criar um ambiente muito bacana para aquele cara descolado que mora ali no centro de São Paulo. Então, você tem aquele termo, né, importado do inglês, seria gentilização, né? Gentrification, que se usa aqui. Eu morei em Washington, era isso, né? Você vai voltando, o preço do IPTU aumenta, aquele comerciante que tem a lojinha do bairro não consegue pagar, e ele vai ser expulso. E aí, a hora que eles identificarem um local que é mais interessante, eles abandonam isso, porque sabem que sempre poderão voltar e contar com recursos públicos. Tem uma frase que eu gosto de repetir: o capitalismo nunca nos decepciona, porque quando está todo mundo ganhando dinheiro, ninguém quer o Estado perto. Quando tem prejuízo, de repente, todo mundo é socialista. É uma coisa impressionante, né? Isso é verdade. Cláudio, mas só para te completar essa questão que você falou de São Paulo, em São Paulo é um exemplo típico, né? Há alguns anos, agora, esse governo que está lá, eles permitiram agora torres no centro lá de São Paulo, altíssimas, né?
E aí, o que está acontecendo? Antes você tem torres, prédios antigos de 10, 15 andares, estão demolindo tudo para reconstruir essas novas torres, né? Como maneira de valorizar, né? De revalorizar esses espaços. O Rio de Janeiro é um outro exemplo, né? Que tem acompanhado muito, e Nova York, né? Eu vi que o atual prefeito, o candidato a prefeito da esquerda do Partido Democrata, Mandani. Ele está sendo muito apoiado porque justamente o grande problema de Nova York é as pessoas poderem morar, né? É Poderem caríssimo. pagar aluguéis, né? Exatamente, ele quer impedir que haja essa especulação que, no fundo, quando teve a pandemia, o que aconteceu logo na sequência? As pessoas perderam tudo e desde 2008, quando também teve aquela crise financeira, os grandes fundos de investimento compraram tudo, né? BlackRock da vida. Então é um negócio. Então eles tiram as pessoas, compram por um preço baixíssimo, renovam ou não e vão vender por muito mais. E aí depois vão para a outra etapa. É de E fato nas grandes capitais triste. do mundo, Paris, etc., eles estão em Londres, é a mesma coisa. É. Agora, Cláudio, você em determinado momento fala nas formas de transformação das paisagens e das naturezas, Aham, e você identifica como resultado da economia destruidora. Fala um aham. pouquinho sobre isso. O que é essa transformação das paisagens e das naturezas? Parece óbvio, né? Mas eu vou pedir para você comentar. Eu, na realidade, recuperei também, eu gosto muito de pegar conceitos e palavras antigas e de um outro contexto e tentar retrabalhar essa ideia de milieu, em francês, de meio, né? Essa ideia de meio, ela não é meio ambiente, né? Ela não é o environment inglês, ela não é um environnement francês, ela tenta exatamente pensar como que as paisagens compõem esse meio e como que o meio, a paisagem, é ela mesmo parte do sujeito humano, né? Então, como é que essa noção eu habito, moro, vivo num determinado lugar e a paisagem ela compõe minha vida, ela compõe minha percepção, meus afetos com o mundo, meu afeto com as coisas, com os animais, com os pássaros e tal. Então, a paisagem, nesse sentido, visto pelo meio, ela é composta e compõe o sujeito humano, né? O que ocorre é que, com essas transformações e essas destruições, você rompe essa ligação afetiva com o meio, com a paisagem. Você rompe essa relação perceptiva, né? E a destruição causa essa transformação. Há um outro autor, um filósofo francês, que fala muito do malpropre, em francês, que o mal limpo, né? Traduzindo literalmente em português. E essa ideia da destruição tem a ver com essa ideia de sujar o meio, sujar a paisagem, sujar o espaço, os territórios, como forma de demarcação, né? De demarcação daquele território e de apropriação dele. Então, é muito interessante a gente pensar como que, atualmente, a forma de sujar, né, de destruir, ela faz parte da apropriação, né? Então, eu poluo como forma de apropriação, né? E aí as pessoas que moram naquilo que alguns chamam de zona de sacrifício, que não podem sair daquele lugar, estão sujeitas a essa destruição, a essa poluição, etc. Pô, Então, você é essa falou... transformação que eu penso muito, que ela é intrínseca ao sujeito. Nós todos temos uma ligação com o meio, né, com uma paisagem, e, de repente, essa paisagem é devastada, é destruída por minas, por acidente, por barragens, por poluições, por lixões, e as pessoas veem se destruir, ao mesmo tempo, a própria ideia aí do seu próprio imaginário, da sua
do seu próprio meio de vida, não é? Que é destruído, fazendo com que haja uma indiferenciação generalizada e, mais uma vez, uma espécie de, inconscientemente, cumplicidade derrotista com aquilo que destrói, né? Que eu acho que é uma coisa que nós temos que entender no mundo atual, né? Por que, apesar de tudo, a gente continua, uma parte considerável das populações continuam funcionando no modo da aceleração, né? Essa sua fala agora foi um gatilho pesado aqui para mim, porque me remeteu a Gaza. O que estão fazendo ali é uma coisa impressionante. A paisagem acabou, tudo. A destruição das oliveiras, que está conectado à Total. alma palestina Total. há séculos, eles estão envenenando as árvores, envenenando os poços artesianos. Tudo. É uma coisa impressionante. Até porque também eles não têm como sair de Gaza, né? Aquilo ali é a maior prisão a céu aberto do planeta. Então, é um gueto, né? Acho que a tua análise é um outro ponto, mas me remeteu imediatamente ao que acontece em Gaza. Com certeza, é um gueto. Né? É um gueto, quer dizer, é onde eu fecho as pessoas, não permito elas de sair, as ameaço, bombardeio, destruo a possibilidade de viver, destruo os hospitais, destruo as escolas, as ruas, as relações, o comércio, a agricultura, a possibilidade de água, de pesca, ou seja, e faço um tiro ao alvo genocídio com as pessoas que moram ali. Hein? E faço tiro ao alvo com as pessoas que moram ali. Então, realmente, é um apagar. É isso que estão querendo, é apagar a presença e a memória do lugar. Né? Isso aí eu acho que Gaza é um bom exemplo, infelizmente, dessa situação, que eu acho que tem muito a se ligar ao problema que nós assistimos na conjuntura mundial, que é aquilo que um geógrafo francês, Yves Lacoste, chamava de geoeconomia, né? Que estamos falando de economia destruidora, mas a geoeconomia, para ele, é quando se usa da economia como geopolítica, né? Então, globalmente, o que se faz hoje com os governos americanos e o próprio governo de Israel também é construir uma guerra que se serve da economia e dos modos de vida das pessoas como forma de conquista, de chantagem e de uma nova realidade de poder, né? Então, acho que nós estamos em meio a uma transformação global, que eu acho que tem que ser pensada, né? De uma certa maneira, parece que o neoliberalismo, vamos dizer, se a gente pode chamar assim, clássico, ele hoje está ultrapassado, né? Volta-se a uma espécie de potência guerreira, de mercantilismo, de um neomercantilismo, mas que nós não sabemos muito bem o que é, né? Mas isso que você fala dialoga com o que está sendo pregado pelo menos a maior potência dos Estados Unidos, né? Que é exatamente um ataque jamais visto ao multilateralismo, Sim, a retirada dos órgãos multilaterais, a ONU, que é resultado de uma luta antifascista também, e seria, em última instância, o grande árbitro para essas questões, ninguém respeita, principalmente os 5 lá do Conselho de Segurança, não tem poder algum sobre o que acontece em Gaza, né? Porque, na verdade, basta os Estados Unidos dizerem, para, e acabou, né? O grande fiador do que está acontecendo lá, todos nós sabemos quem é. E aí eu tinha achado que quando houve esse suposto cessar-fogo, é porque assim, quando ficou feio demais, né? Aquela matança, os caras dão uma parada, aí assinam o suposto cessar-fogo, e Israel continua avançando, botou uma linha amarela que já ocupa metade ou mais do território palestino da faixa de Gaza e está colocando minas terrestres, e no West Bank, que chamam, né, que é a Cisjordânia ocupada, mais de 1.000 pessoas foram assassinadas nos últimos 2 anos, ou seja, um lugar que não tem o Hamas, e são apenas os palestinos que já viviam ali, mais aqueles colonos
protegidos pelo exército e com armas estão lá, né? Envenenando, matando, expulsando, destruindo escolas. É uma coisa absurda. Absurda e é um crime contra a humanidade, né? Um genocídio. Sim, eu falo a palavra genocídio com tranquilidade porque o relatório da Francesca Albanese, da ONU, já estabeleceu, então ninguém vai poder caras um dia nada. Não, esses caras um dia eles vão ter que responder, né? É curioso que eu entrevistei o Bahá Hilo, que é um palestino que está morando na Malásia hoje. Ele trabalha com as oliveiras na Palestina. Fiz um episódio que foi o anterior a esse, e eu perguntei para ele se ele tem esperança de que algum desses líderes israelenses sejam julgados. Ele não. Tem certeza que vão todos morrer dormindo em casa, rodeado pelos filhos e netos e tratados como heróis. Espero que ele esteja errado. Enfim. Eu também. Não, porque bom, vamos esperar, né? Há uma espécie de esperançar, talvez, aí. Né? Afinal, a esperança é a última que morre, já segundo a mitologia grega. Lá no fundo da caixa, né? Quando Pandora abriu a caixa, ela conseguiu escapar. Não escapar, ficou lá. Mas, Cláudio, vamos voltar aqui. Um tema interessante é o tema da moda. Temos COP30 acontecendo no Brasil daqui a alguns dias. Transição energética para fontes renováveis. A gente estava falando um pouquinho antes aqui de começar a gravar. Por que a energia renovável, né, a transição energética, ela não rompe com a lógica destrutiva? Se eu for colocar um painel de energia solar aqui no teto da minha casa, não vai ser muito melhor? Não vou estar consumindo menos? Ou então vou conectar aqui numa torre de energia eólica? Não vai ser muito melhor para mim e para o mundo? Eu acho que a questão é complexa. Tem vários. Agora, vamos lá. Vamos lá. Tem vários elementos, eu acho que tem que entrar em linha de conta, né? Tem um historiador da técnica, da ciência, francês, que se chama Jean-Baptiste Fressoz, né? Fressoz. E ele publicou um livro ano passado na França que se chama justamente Sem Transição, né? E quais são as demonstrações? Né? Porque ele faz a hipótese e demonstra. Primeira coisa, nunca, e isso é incrível, né? Quando você olha os dados, nunca se consumiu tanto carvão mineral no planeta Terra quanto hoje. 2, nunca se consumiu tanto petróleo quanto hoje. E, por incrível que pareça, lenha e carvão vegetal nunca se consumiu tanto quanto hoje. Então, assim, aí você pensa, mas vem cá, isso não era energia do passado? Isso não, né, no fascismo, né, que o Fressoz critica muito a ideia do fascismo, do evolucionário. Tinha uma fase que era a fase da lenha e do carvão vegetal. Aí passou para outra fase, a fase do carvão mineral. Veio o petróleo e agora... Ele mostra que, na realidade, não é assim. A fase anterior nunca deixou de ser usada. Nunca! Foi só acumulando. Exato. Você pega a matriz energética brasileira, mundial e brasileira. Quando você olha o consumo de lenha e carvão vegetal hoje no Brasil, ele é ainda muito importante. Entendeu? Ele é ainda muito importante. Então, isso é um primeiro ponto, é que as fases anteriores continuam. E aí, qual é o outro conceito que cunha o Fressoz? A questão da simbiose. Ele diz o seguinte, olha, um exemplo prático, nós temos aqui no interior de Minas Gerais, tinha a Mannesmann, que era uma empresa alemã siderúrgica, que tinha uma grande propriedade de eucalipto, né? E foi comprado por uma empresa francesa, né? E essa empresa, essa multinacional, tem acho, quase 300 mil hectares de terra, se não me falha a memória. E aí, o que ela planta? Eucalipto. Aí, o que ela faz? Ela faz carvão vegetal para produzir um aço supostamente mais puro
que vai entrar na produção de tubos para a exploração de petróleo, entre outras coisas. Então, você vê, peraí, então o petróleo demanda um objeto que é feito com uma energia que seria uma energia do passado, né? Então, isso Mas é assim, que ela é obtida a partir de destruição para produzir um produto para intensificar a exploração do combustível fóssil. exatamente. E assim, sucessivamente, vamos pegar o painel solar. 90% dos painéis solares no mundo são produzidos onde? Na China. China. Qual é, apesar da evolução, entre aspas, que a China tem apresentado nos últimos anos, em direção ao que se chama, entre aspas, renovável, hoje ainda, hoje, nesse ano que nós estamos falando, uma boa parte desses painéis são feitos graças à energia fóssil, ao carvão mineral, não é mesmo? Esses painéis utilizam elementos materiais que são extraídos de minas. Então, e esses painéis não são eternos, né? Então, eles têm duração média 15, 20 anos, vai ter se colocar outros no lugar. Então, você tem... Desculpa, e quando acaba a vida útil, o que acontece com esse painel? Está previsto no Brasil? Eu não sei. Mas está previsto em algum lugar? Qual é o destino? Aí é uma boa pergunta. Para um lixão em algum país da África? É uma boa pergunta, né? Porque, pelo que eu sei, pode ser desconhecimento meu, no Brasil não há, neste momento, nenhuma previsão de como lidar com essa questão. Da mesma maneira com as eólicas, né? Você tem inúmeros exemplos, um deles, inclusive, é gigantesco, está num deserto, eu acho que é da Califórnia, que são aqueles painéis solares de espelhos, né? Fazendas de energia solar. De espelhos que o o ator que foi governador da Califórnia, Schwarzenegger, que é de origem austríaca, ele fez toda uma propaganda nos anos 90. Ora, esses parques hoje estão abandonados, né? Aí são lixos da era da transição. Mas não é só trocar o painel? Pois é. Colocar um novo? E você faz o quê com o velho? Isso é um ponto. Entendeu? Quer dizer, o que ocorre é que nunca uma energia é abandonada, ela continua em simbiose com as outras, e que todas essas que se chamam renováveis, elas sempre demandam material, e matéria dita prima, que vai ser minerada na natureza. Para você ter uma ideia, segundo uma autora francesa que escreveu sobre a mineração no Globo, se você pegar... Se essa famosa transição de fato acontecer até 2050, a necessidade de matéria-prima equivalerá a tudo que a humanidade minerou em toda a sua história, em 30 anos. Ela diz, ou isso é impossível, ou é uma mentira, ou nós vamos assistir a uma devastação planetária com busca de minérios, etc., etc., que é o que já ocorre, né? A guerra, você falava há pouco, pelas terras raras, que entra na composição de computador, mas também de carro, de bateria, os ímãs, aquele famoso imã, quando a gente era criança, eu adorava brincar com imã, né? Esses ímãs são compostos de terra rara, e eles são fundamentais para as baterias de carro, para a bateria de aerogeradores, eólicas e etc. Para alto-falante. Para tudo. Então, e hoje há uma disputa planetária. A guerra econômica, a geoeconomia trumpista nas trocas e nas negociações, entre outras coisas, desses minerais. O lítio também, que é explorado no Peru, Argentina, Chile, na Austrália, né? Cobre e etc. Então,
você está assistindo uma verdadeira corrida para os metais, né? E essa corrida para os metais é altamente destruidora. Então, que transição é essa? É essa a pergunta, né? Mesmo se a energia à base de petróleo e carvão mineral ela tenda a cair nas próximas décadas, ela vai ser substituída por esse gênero de materiais que vão ter um impacto também imenso sobre o meio e vão demandar também energia em fabricação. E assim sucessivamente. Você falava das centrais, por exemplo, de inteligência artificial. Cada nova inovação demanda muita energia, muita água, e os processos são muito simbióticos, integrados, né? É uma espécie de capitalismo mundial integrado. Uma coisa depende da outra, relança a outra, e assim sucessivamente. Então, a grande questão que eu me coloco é a seguinte: será que o principal problema não é a ideia de crescimento econômico, de aceleração? Difícil ter uma resposta, né? Agora, você que estuda o tema, você já mencionou aí a questão desse lixo de placas e tal. O governo brasileiro ou o Congresso brasileiro demonstram algum movimento no sentido de começar a elaborar políticas públicas para lidar com isso? Porque a gente vê esse discurso aí do presidente Lula, não, assim, a gente vai usar energia fóssil ainda durante muito tempo. Estou lendo sobre terras raras, pelo que eu leio na imprensa, é um dos temas que ele está discutindo aí com o presidente Trump. E ele sempre cita que o Brasil é líder em uso de energia renovável. Temos a COP30, que vai servir aí, de certa forma, de plataforma, né, de palco para o Brasil. Mas se tudo isso está acelerando a destruição do planeta, que é limitado, o que vai, a menos que o Elon Musk descubra aí em Marte, ou vai mandar outro foguete dele, vai descobrir algum lugar, mas até conseguirem extrair esse troço, eu estava vendo outro dia que só para ir daqui a Marte são 26 meses. Não, e demanda muita energia, e demanda muito metal. Exatamente, exatamente. Então, se está havendo esse movimento todo, que agora é tudo carro elétrico, bateria, tudo isso. Se em 30 anos a gente vai provocar um consumo, uma destruição que aconteceu ao longo de toda a história da humanidade, não vai sobrar muita coisa. E aí, quando chegar daqui a 30 anos, em que vai. Estou fazendo um cenário catastrófico aqui. E aí eu já entro no outro ponto aqui, que é a geopolítica da destruição. Eu acho que o que está acontecendo agora já é o início disso. A China já está contendo as exportações aqui para os Estados Unidos em retaliação, então já tem esse mapeamento de países que possuem esses minerais. E o Elon Musk, há pouco tempo, né, alguns anos, falou, né, da Bolívia, né, e ele promoveu um golpe de Estado lá, não sei se é uma brincadeira dele no Twitter lá com o Evo Morales, mas é isso, a gente faz um golpe de Estado e se aposta de tudo. Mas nem precisa, porque pensa direitinho, o próprio governo brasileiro atual, infelizmente, né, o Fernando Haddad, que eu gosto muito, acho que é um... Né, é claro que nós hoje estamos reduzidos aos menos ruins ou menos bons, enfim, uma escala infinita de tonalidade. Pô, ele, outro dia, o que ele declarou? Olha as contradições da política energética brasileira. Ele falara assim, então nós vamos estimular painel solar. Está produzindo muito painel, importando da China, etc. Aqui na minha rua está cheio de casas com painéis solares. Bom, aí, energia solar e eólica, você não consegue estocar, a não ser que você crie grandes baterias centrais. Tá bom, a presidenta Dilma falou que ia estocar vento, depois ela disse que estava certo. Não,
Não, mas assim, no limite, você investindo e Sim, tal. carrega Por exemplo, baterias e deixa ali. e aí grandes baterias, grandes centrais de estoque, por exemplo, o hidrogênio é uma das formas que encontraram para estocar energia, né? Bom, que provocam a destruição, porque vai demandar energia para quebrar a molécula, para produzir o hidrogênio. Tem uma série de processos que vão levar a isso, mas aí eu consigo fazer o hidrogênio líquido, boto no navio para exportar. Bom, no Brasil, é uma febre de norte a sul, de leste a oeste, com eólica e com painel solar. Né? Aqui no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, no Nordeste, em todo lugar tem plano, programa, atlas de eólica no mar, na praia, em tudo quanto é lugar. E no Nordeste nós já estamos vendo os problemas que está acontecendo de desmonte de eólica, dos impactos em termos de paisagem, na vida da pessoa, do rentismo das grandes empresas, do desprezo dos pequenos proprietários, etc. Tem uma série de estudos mostrando isso. Aí vamos para o painel solar. Bom, tá bom, então eu não estoco, aí eu sou obrigado ao quê? Colocar na rede, concorda? A rede que é gerida pelas diferentes empresas que tem pelo Brasil afora de companhias elétricas. Ora, então, o que está acontecendo? Está sendo uma sobre-oferta de eletricidade advinda desses painéis. Então, mas aí o incauto não vai dizer, então pronto, não teremos mais apagão no Brasil. Não, mas aí não é assim. Não é assim, porque aí o que acontece? Vamos dizer, você com grandes centrais elétricas, com essas fazendas de painéis solares que tem na China, tem de milhares e milhares, bilhões de painéis, aqui no Brasil tem alguns, você consegue dizer assim, porque o que acontece é que quando você tem, eu não sou engenheiro de eletricidade, mas tenho uma certa vaga noção, você tem a questão da tensão da rede, né? E aí você pode interromper a colocação de energia de uma central no sistema, mas como é que você faz para interromper milhões de pessoas que têm painéis solares? E aí, quando você tem uma sobreoferta, você pode provocar um colapso no sistema. Aí, são pessoas com painéis nas suas casas que estão jogando na rede. Estão jogando na rede. Né? E não tem controle sobre isso. Elas querem, jogam na rede, a empresa elétrica compensa. Não é aquele ideal lá dos anos 60, 70, que falava o Gors, que falavam outros, né? Bom, vai ser uma energia autônoma, eu vou produzir para mim mesmo. Não, você bota no sistema, porque ela é irregular ao longo das horas, do dia, do sol, etc, etc. Tem vários ciclos. Então, eu coloco na rede. Aí o que está acontecendo? Qual o risco que o Brasil está vivendo hoje? Eu tive que ler isso no jornal estrangeiro, no Le Monde francês, para entender melhor, porque eu não li aqui no Brasil sobre isso. Posso ter deixado passar, que é um risco de colapso do sistema, porque eu tenho uma sobreoferta de energia que é colocada no sistema dos painéis solares. Aí, qual é a brilhante ideia? Vamos trazer centrais de processamento para IA e etc., para o Brasil. Então, o governo publicou um decreto, uma portaria, sei lá, há algum tempo, o Haddad falou disso, para vir para o Brasil, para se instalar aqui, como o Musk queria e outros, para utilizar energia e utilizar água, etc, etc. Quer dizer, o negócio, o tal do planejamento funciona ao contrário, é de trás para frente, ou de frente para trás, volta para trás. Eu escolho primeiro os painéis, boto painel, não sei o que vai acontecer, começa a produzir, depois não sei o que eu faço com o painel. Cria o problema para depois pensar na solução. Cria o problema e vou procurar uma solução. Aí você sabe qual é a justificativa para trazer essas centrais de processamento, como a gente conhece, tal lugar? Aqui nós vamos ter uma gestão mais autônoma dos dados, etc. Bom, tem que acreditar, é conversa para boi dormir, né? Porque essas grandes multinacionais gerem isso aí, dos Estados Unidos, notadamente, né?
Então, você vê, essa é a questão do planejamento que nós temos aqui. Né? Tem uma outra questão, que essa coisa de chamar, por exemplo, energia eólica de energia limpa, hidráulica de energia limpa. A Mata Atlântica teve milhares de quilômetros quadrados destruídos para dar lugar a grandes barragens. Não é mesmo? A Amazônia tem enormes barragens que geraram grandes conflitos porque destruíram milhares de hectares de floresta, junto com os animais, com tudo, e ocuparam territórios tradicionais. Então, até que ponto? O Ailton Krenak, que é um indígena aqui do Vale do Rio Doce, ele fala sempre isso, né? Eles falam que a energia hidráulica é limpa, você botar um filtro ali, ele vai sair cheio de sangue. Né? E, efetivamente, são as experiências que nós temos de barragens no Brasil. Então, como é que eu posso chamar essa energia de limpa? Ela é limpa em quê? Né? E assim sucessivamente, como é que eu posso dizer que a tal da biomassa é uma energia renovável? A biomassa é o quê? É cana-de-açúcar, né? Entre outras coisas. Eles chamam também madeira de biomassa. A energia a partir da madeira, que é altamente destrutiva, porque mesmo se eu replanto, eu corto, eu acabo. Quem conhece as plantations de eucalipto sabe do que eu estou falando. Né? Num dia está tudo lá, no outro dia arrasam tudo, não fica vida, não fica nada, até crescer de novo. E chamar isso de biomassa, de energia sustentável? Então, como é que é sustentável a biomassa? Como é que é sustentável a hidráulica? E como é que é sustentável os painéis solares? Assim, parece que eu sou muito pessimista, né, cara? Estou pensando já comprar um bilhete aí com o Elon Musk para a próxima foguete que partir. Eu não sei, mas diante desse cenário aí que você traçou, existe... Qual é a alternativa? Existe uma alternativa? Porque até preparei uma pergunta aqui também. Como é que ele se conecta, né? O desenvolvimento sustentável dentro da lógica neoliberal e suas implicações ideológicas, talvez, porque se está agora a onda é desenvolvimento sustentável. Se você falar contra, você é negacionista, você está a serviço de alguém, você faz parte do lobby internacional ou de qualquer outra coisa. Existe um caminho aí alternativo? Eu diria o seguinte: a questão principal é o crescimento econômico e a aceleração. Ela se funda na ideia que eu falava há pouco do acréscimo, né? A ideia que eu estou sempre desenvolvendo, estou crescendo. A solução seria parcimônia, decrescimento econômico, recuo desses grandes projetos, desativação de uma série de destruições programadas ou já em curso, e equidade e redistribuição da riqueza. Grosso modo, estou falando assim rapidamente. Você quer transformar o mundo num lugar comunista, né? Os caras vão atrás de você. Sim, por que não? Ainda dá para falar de luta de classes ou é proibido? Não, temos que falar. Eu acho que há uma luta de classes, e mais com a luta de classes, há lutas de gêneros, há lutas feministas, há lutas de tudo quanto é ordem que se cruzam, né? E que estão constantemente em ação. Aí o que eu acho que é uma coisa que pode nos ajudar a sair disso? A ressonância. Não a ressonância magnética dos aparelhos para achar câncer, a ressonância no sentido daquilo que dá eco, como um instrumento de música. Né? E a ressonância significa o quê? Como que os sujeitos humanos se relacionam entre eles e como que se relacionam com os outros seres e com a natureza de maneira geral. Como eu ressoo, como eu estou aberto ao encontro, né? E há muitas experiências de jovens e menos jovens que buscam exatamente de sair dessa engrenagem de crescimento, né? Sair, eu vou slow,
né? Vou mais devagar, né? Vou começar a andar mais a pé, Não preciso vou trocar o trilha iPhone, não preciso trocar o iPhone todo todo ano. ano. Exato. Eu acho que são. Porque a gente, na nossa cabeça, quando vê os problemas globais, pensa logo em soluções globais, que devem ser pensadas. Claro, óbvio. Mas as experimentações locais, regionais, transversais, elas são fundamentais como modo de dizer outra coisa é possível, um outro mundo, outros mundos são possíveis. Né? Porque, senão, a constatação dessa crise ecológica capitalista nos leva ao imobilismo. Aí eu lembrei agora do Anjo da História. Não sei se você conhece esse texto do Walter Benjamin, né? O Vamos Anjo ver da de História. cima. É um livrinho, é uma pintura do Paul Klee, uma pequena pintura, né, de alguns centímetros, que tem um anjo apavorado com as asas abertas, olhando, boquiaberto. E aí o Walter Benjamin vai analisar essa ideia do anjo, dizendo o seguinte: esse anjo ele está olhando para trás, para o passado, virando as costas para o futuro, mas o vendaval que vem nas costas dele do passado o empurra para frente. E essa frente é o progresso, com a destruição que se acumula diante dele. É mais ou menos isso que ele conta. Então, essa é a paralisia dinâmica. Né? Ou seja, eu estou em crescimento permanente, produzindo montanhas de ruínas, e eu não consigo parar. Como anjo da história, eu sou empurrado por um vendaval que vem do paraíso. Né? Um grande buraco negro, atraindo e esmagando Exato. tudo. Exatamente. Aí como é que eu saio disso? Né? Quer dizer, eu acho que é essa questão, essa paralisia do anjo, como é que chama? Do Walter Benjamin, do Paul Klee, né? Do grande pintor europeu, essa paralisia do anjo que interpreta o Walter Benjamin, nós temos que tentar, como diz o Deleuze-Guattari, sair pela tangente, fissurar e criar experiências. Né? E aí, talvez, as experiências de intensidades, e aí, para ficar no registro da arte, nós poderíamos pensar nos girassóis do Van Gogh, né? Essa intensidade rebelde dos girassóis, essa experiência iniciática de outras coisas, ou esse eco, essa ressonância que eu vou estar na abertura com os outros. Né? É claro que essa ressonância não significa harmonia, né? Pode ser desarmônica, não significa não ter conflito. Né? E eu acho que há muitas experiências micro, pequenas, para aqui e acolá, diante disso. Eu acho que essa afirmação dessas outras possibilidades é uma forma desse anjo trágico da história de pensar para além dele, né? de alguma abertura que a gente possa ter. Né? Mas para isso talvez você precise de quem é que vai fazer essa mediação, porque essas experiências isoladas, se não se conectarem, não sei como é que vai ser. E aí você tem um discurso, que é o do presidente Lula, desde o primeiro mandato dele, lógico, daremos todos os créditos de combater a pobreza, tirar o país 2 vezes do mapa da fome. Né? Eu trabalhei no governo Lula, sou eleitor Claro. do PT, Fundamental. mas assim, você tem esse discurso do presidente que tem um apelo muito forte, que eu quero que as pessoas tenham dinheiro para comprar sua cerveja, para comprar televisão. Então, você tem, desde o primeiro mandato, uma questão do crédito. Né? Você tem uma política pública, de alguma forma, endereçada para o consumo. E não veio, eu acho, acompanhada de outras coisas. Né? Que consumo é esse? É um consumo consciente? Então, você tem, vamos aumentar crédito, vamos deixar as pessoas, vamos criar o crédito consignado, vamos reduzir custo. Então, você tem uma população que está permanentemente se endividando,
esse processo de bancarização que houve desde o início dos anos 2000, que os bancos adoram, é lógico. Então, você tem agora um montão de gente que não tinha acesso a banco e agora tem. E aí a primeira coisa que o banco faz é o quê? Toma aqui um cartão de crédito. As pessoas estão altamente endividadas, então você tem, ao mesmo tempo, essa necessidade. Pô, o cara é pobre, a maior parte das pessoas é pobre, a maior parte da população é pobre. Eu quero comprar um tênis, eu quero ter uma televisão de 60 polegadas, de tela plana, e, ao mesmo tempo, não, mas se eu for comprar isso, eu vou estar destruindo a natureza ou acelerando algum processo que não é interessante. Então, lógico que na academia, ou a gente batendo papo aqui, sim, temos alternativas, mas essas alternativas se chocam com a realidade, com o mundo real. E isso, aí é a pergunta, isso não é frustrante também? Não, é frustrante. Agora, o que eu penso é o seguinte: eu acho que o André Gors, né, falava que, assim, num mundo tão desigual, em sociedades tão desiguais, evidentemente que essa ideia da parcimônia, do decrescimento, etc., ela não é coisa que se aplica linearmente, porque nós produzimos desejo, né? Há um desejo de adquirir, de adquirir, né? O Freud fala, o Freud não, o próprio Walter Benjamin, mas se inspirando no Freud, fala exatamente que há uma espécie de culto religioso, né, no capitalismo, uma espécie de culto a adquirir mercadoria. Então, esse culto ele é entranhado nas pessoas desde criancinha. E toda a questão está como é que essa produção desejante ela envia uma série de complexos psíquicos individuais e coletivos. E como que ela é trabalhada através das instâncias sociais. Eu acho que aí tem uma discussão, e uma outra é de pensar num reequilíbrio, né? Efetivamente, há vários tipos de luta possíveis. Eu acho que não é de dizer assim, bom, é tudo ou nada. Nunca é assim, nunca foi e nunca será, né? Você pega um exemplo clássico, né? Os plásticos, né? Plástico de uso único. Os plásticos estão entranhados na nossa vida. Sim, mas temos que começar para algum lugar. Então, vamos começar a abolir sacolinha de plástico, copo plástico de uso único. Então, há a possibilidade, eu digo do ponto de vista do consumo, há essa possibilidade. Você falava de televisões e tal. Vamos lutar para que televisões, computadores, tenham uma vida útil mais longa, né, que não tem uma obsolescência programada, como nós sabemos que todos os objetos produzidos hoje têm. E não era assim. Então, ao mesmo tempo que você age sob uma série de frentes, né, que um homem como eu ou você não dá conta de sintetizar e totalizar tudo isso. Acho que são diferentes frentes de trabalho, de correlações, de mobilizações, inclusive como dar esperança à luta, né? Você falava, mas as pessoas querem uma televisão, quer isso, quer aquilo. Mas, por exemplo, eu acho que uma grande experiência para o homem contemporâneo e para os urbanos era pegar cada um. Eu fiz isso o semestre passado com a turma de estudantes da universidade e levá-los num lixão, levá-los num aterro sanitário. A quantidade de objetos que nós consumimos que estão lá, a falta de reciclagem, o irreciclável dos objetos e tal, esses objetos que nós desejamos tanto como consumo e que nós não queremos ver o que acontece com ele. Eu acho que as pessoas têm que ser confrontadas a isso, né? Então, eu acho que há várias possibilidades, há várias. Eu não saberia listar tudo, nem sou omnisciente, nem omnipotente para indicar o grande caminho, mas eu acho que há, porque. Mas eu concordo contigo, acho que também não adianta adotar uma posição puramente intelectual, que nós mesmos não cumprimos, né? Nós estamos envolvidos nesse consumerismo, nós estamos todos penetrados por ele, todos, voluntário compulsivamente. Agora, ao mesmo tempo, se nós não fazemos nada,
tendo uma perspectiva mais geral, é como abaixar os braços e ser o anjo da história do Walter Benjamin. Nós vamos ser levados pelo Vendaval, né? Então, eu não sei se eu respondi, mas... Não, eu acho que não tem resposta, né? A gente vai tentar elucubrar aqui alguma possibilidade, mas passa por isso aí, de iniciativas individuais e a questão cultural também. Desde criança, a gente é bombardeado com o consumo, é comprar. Eu tenho filhos pequenos aqui que é impressionante. Eu lembro, eu era criança, tinha o Dia da Criança, né? Que mudou totalmente, né? Não tinha essa tecnologia toda, então era dia 12 de outubro, a gente passava o ano porque presente a gente ganhava no aniversário, no Natal e no Dia da Criança. Não tem isso. Aqui toda hora tem alguma coisa e você é bombardeado e dá um clique. Aqui na Amazon, não sei como é que é no Brasil, mas tem esse Prime da Amazon, né? O streaming deles, que tem alguns programas que obrigatoriamente, mesmo você pagando, tem que assistir o comercial. E aí aparece na tela, tem lá um comercial, e aí, assim, clique na tela da TV, com o cursor da TV, e ele já te joga, porque aquilo está vinculado à sua conta da Amazon, para você comprar aquele produto. Sim. Então, assim, é um gatilho atrás do outro, e as pessoas compram. Pô, aquilo é isso mesmo, estou interessado nessa série, tem algo que me interessa, enfim, mas a luta continua. Não é isso? A luta continua. Então, Cláudio, eu quero agradecer muito aqui. Vou colocar de novo aqui para a gente encerrar o seu livro. E aí eu vou. Tá aqui. Meio Geográfico, Economia Destruidora, Energia e Mineração. As pessoas conseguem onde comprar esse livro? Na consequência, né? No site dessa excelente editora, que é uma editora militante, que tem sua sede no Rio de Janeiro e que está em todos os congressos, que apoia pesquisas originais, que publica livros não publicáveis em outras editoras, realmente merece nosso apoio e nesse site aí vocês encontram... Vou colocar o link da editora não, o link da página para comprar esse livro, e você escreve em algum lugar, algum site, blog, se as pessoas quiserem acompanhar. Olha, eu não escrever assim em blog, não, mas nós temos um blog, que é um blog da nossa pesquisa, do nosso laboratório, que se chama Laburp, L-A-B-U-R-P de pato. É laboratório aqui que eu vou colocar L-A-B-U-R-P. É Laboratório de Estudos Urbanos Regionais e das Paisagens. Ponto. Hein? O site é laburp. Eu não lembro mais, mas se você botar Laburp UF, você acha. Ah, pronto. Tá. Achou? Laburp UF. Deixa eu pegar aqui. Você conseguiu ou não? Vou achar agora aqui, peraí. Laburp. Senão eu posso olhar aqui para você, né? Eu já coloco aqui na tela. Laboratório de Estudos Urbanos Regionais e das Paisagens. O site está um pouco lento. Não, tudo bem. Bom, enquanto ele abre aqui, eu vou deixando aqui o... Esse blog aí, nós temos vários textos, várias pesquisas, tem encontros, livros, publicações, etc., do que a gente está fazendo. Ele está demorando aqui para abrir. Tá, depois você põe. O site está demorando ou é o seu? Ah, não, agora abriu aqui, vou colocar na tela. Pode ser UFES também, que depende lá do computador. Está aí na tela, ó. Isso. Laboratório de Estudos Urbano-Regionais das Paisagens e dos Territórios. Isso. Então, aí tem ali os laboratórios, os núcleos. Aí você tem o blog dele. Opa, sobe, por favor. Baixa um pouquinho, tem um link aí. Ó, tem tá vendo o blog? É esse blog aí?
Vai ver que a página da UF está lenta hoje. É isso aí. Então, tem estudos, pesquisas que a gente faz. Por exemplo, aí a gente fez uma pesquisa de um rio aqui, né, na Grande Vitória, sobre a poluição. Estamos fazendo pesquisa de lagoa, pesquisa sobre lixões, enfim, tem várias coisas. Tá ótimo. Muito bem. Cláudio, obrigado pela conversa. De nada, Carlos Alberto. Eu fico aqui à disposição também. A hora que você tiver algum outro apontamento aí interessante, me dá um oi, a gente marca outras conversas, porque a economia destruidora não vai parar. Não. E só lembrando, nós temos o 3º seminário, né? Que nós vamos organizar exatamente em Campos dos Goytacazes. Opa! Vai ser transmitido? Olha, vai ter algumas coisas que vão ser à distância, mas eu acho que não vai ser, talvez seja gravado. Agora, transmitido online, eu acho que não, infelizmente. E vai ser do 5 ao 8, 5 a 7, lá na Universidade Federal Fluminense. Você acha também aquele Even, Even, que é onde você faz inscrições, tem... Sim, sim. Acha, 3º encontro, 3º seminário de economia destruidora. Deve achar a programação lá. O nome é pesado. Hein? O nome é pesado. Tá bom, Cláudio. Obrigado e nos vemos em breve. Falou, Carlos Alberto. Obrigado. Um abraço.